Eu tinha escrito sobre isso mais cedo, né? Vou começar agora por mim, como colunista, não como apresentador, eu peço licença. Né, tinha colocado um texto: corte de penduricalhos por Dino moraliza mais que o código de ética do Fachin. O que eu estou querendo dizer no texto? Né, que, primeiro que é o seguinte, né, o Dino toma essa decisão dos penduricalhos, numa decisão que vale por 60 dias, o STF vai julgar no pleno, que é uma decisão monocrática, no dia 25 de fevereiro, e basicamente que, olha, ou o Congresso aprova regras para justificar isso aí, ou isso aqui deixa de valer. Né? E a decisão está valendo desde já, mas passa a deixar de valer indefinidamente, pegando os três poderes. E caiu como uma bomba, né? Uma bomba atômica no judiciário, no legislativo, no executivo, no Ministério Público, em redes, o pessoal só fala disso dentro dos servidores, né? E isso o Dino toma depois dele, né, tomar as rédeas de outra ação bombástica e fundamental para a depuração da democracia e da República Brasileira, que foi a farra das emendas parlamentares. O Dino está sentado nos julgamentos que começam agora no começo do ano, né, e se iniciam no começo do ano. Julgamentos contra parlamentares, são poucos que começam, mas a Polícia Federal não para de fazer investigações que mostram como emendas, muitas vezes desviadas através do orçamento secreto, através de emendas PIX, acabaram virando não financiamento de política pública necessária nos rincões do Brasil, mas acabou virando o quê? Acabou virando coquetel de camarão na praia, o caixa 2 de eleição, né? Ou, né, sendo engorfado e transformado em carro de luxo por muita gente. Então, o que acontece? O Dino está pegando, depois de uma pedreira, pegou outra pedreira, e uma pedreira importante. Né? Hoje, vamos lembrar todo mundo que as pessoas, em tese, pela regra, só pode ganhar o teto do funcionalismo, o salário máximo são 46.300 cascalhos por mês, que é o salário que é o subsídio pago ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, na prática, com penduricalhos, com isso, com aquilo outro, os salários chegam a 90, 100, 200 facilmente, em muitas categorias, de procuradores, juízes e por aí vai, até advogados da União, entre outras categorias. Então, o que se discute? Precisa limitar, e todo mundo vai falando precisa limitar. Aí o Dino, soltou a decisão no momento, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal era cobrado por conta de questão de transparência, era cobrado por conta de ações para moralização da coisa pública, e no momento em que era discutido e questionado o comportamento de Dias Toffoli, de Alexandre de Moraes, com relação exatamente a questões de conflitos de interesse, investigação do Banco Master e tudo isso mais. Aí o Dino solta essa bomba. Essa ação, eu não vou me alongar, mas essa ação do ministro, na minha avaliação, tem um efeito prático para a moralização da coisa pública, da república, né? Muito maior do que a importante decisão do Fachin e do Código de Conduta. Ninguém está falando que não é importante, inclusive que uma autocontenção do Supremo Tribunal Federal evita a tentativa de contenção de outros poderes e isso pode gerar rebosteio institucional. Mas o que o Dino está propondo aqui tem um alcance e tem uma potência de ação, de um alcance muito mais forte do que o alcance limitado do Código de Ética. Né? Então, é claro, isso ele pode dar muito certo, vamos ver como é que vai ser a votação. Você tem decisões de ministros do Supremo já limitando isso. Você tem vários, metade da corte tem decisão limitando questão de favorecimento, de penduricalho, de privilégios. Agora, tem uma outra parte que dá aquela coisa meio Matrix, sabe, fazendo egípcia, se desviando, etc e tal, e agora vai ter que se manifestar nessa decisão, porque a decisão do plenário vai ser colocada em votação, né? E, repito, questão de conflito de interesse não se resume a cortes superiores, a gente não está falando só do Supremo Tribunal Federal, é muito bonito falar do Supremo Tribunal Federal, STJ, TST, STM, mas isso teria que englobar tribunal, teria que englobar vara, teria que englobar advogado de empresa batendo na porta de vara financeira lá para fazer lobby, advogado de empresa muitas vezes que é parente do juiz e por aí vai. Né? Ou seja, não é só a questão, o pessoal fica botando no STF, não estamos falando do judiciário. Só que quando desce nas instâncias menores, fala, não, veja bem, não é assim, não pode ser assim, é assim para todo mundo. Agora, essa decisão do Dino é para todo mundo, né? E o Dino não está só nessa avaliação. Vamos colocar o próprio presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o novo presidente, o Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, ele já falou, já deu uma entrevista muito importante para a Folha de São Paulo, para os nossos colegas Patrícia Campos Melo e Cristiano Gersina, falando que a remuneração dos magistrados está fora dos limites de contenção e precisa haver
essa contenção. E ele vota a favor dessa contenção, ao contrário de muitos outros líderes, né, que acabam, na verdade, jogando e fazendo um jogo corporativista com as suas fileiras. Enfim, finalizando o debate, não é só jurídico, o debate também é político, também é moral. Não se trata aqui de demonizar o importante serviço público, não se trata aqui de fragmentar o serviço público, não se trata aqui de remunerar mal o servidor público, principalmente de carreiras que demandam remuneração suficiente exatamente para evitar corrupção ou dado o grau de especialização, né? Mas de encarar uma distorção que virou regra, criatividade para driblar o teto constitucional, enquanto a maior parte da população vive com o teto do possível, né? Então, quando o judiciário aceita penduricalhos como direito adquirido, ele passa a mensagem de que a Constituição vale menos do que o seu contra-cheque. Quem quer comentar? O penduricalho? Olha, bem, a semana no Judiciário, no Supremo, começou com o ministro Fachin declarando que as adversidades que assediam o Supremo exigem mais do que discursos, né? E 72 horas depois, o Flávio Dino acionou a caneta, né? Então, é uma decisão inédita. O ministro ordenou aos três poderes que revisem e suspendam o pagamento dos penduricalhos, né? Penduricalho é um eufemismo para picaretagem que produz supersalários no serviço público, né? Então, na prática, o Flávio Dino fez por liminar um pedaço da reforma administrativa que o Congresso demora a fazer por projeto de lei. E não é uma decisão banal, longe disso. Mal comparando, o penduricalho é uma versão salarial do quebra-quebra do 8 de janeiro, com 3 diferenças. Nesse caso, os patriotas são homens de bens. O vandalismo acontece uma vez por mês e o ambiente destruído é o bolso do brasileiro. Então, graças a esses benefícios, gratificações, 100% feitos de inconstitucionalidades, porque não está previsto em lei, os salários acima de R$100 mil se tornaram arroz de festa no Executivo, no Legislativo e, sobretudo, no Judiciário. E quando servido com uvas passas retroativas, esses contra-cheques de magistrados passam de 500 mil. Pagamentos superiores a 1 milhão deixaram de ser raridade nos tribunais estaduais. A desembargador ganhando mais de R$1 milhão, beliscando ali em determinados meses do ano, mais de R$1 milhão. Então, com essa decisão, o Flávio Dino, além de sanear o ambiente, ou tentar sanear a folha salarial dos três poderes, ele forneceu um álibi para o Lula vetar as ser-vergonhices que foram aprovadas nessa semana pelo Congresso. Entre elas, uma gratificação que dobra o salário de servidores do Legislativo, uma escala adocicada, escala 1 por 3, um dia de folga por 3 trabalhados. O que se alegava é que o Congresso não podia ficar na rabeira do Judiciário, do TCU, que também teve uma proposta aprovada dias atrás, né? Agora, a decisão do Dino zerou o jogo, não há mais essa justificativa. Por que fazer essas perversões no Legislativo se o Dino está suspendendo os penduricalhos de maneira geral, né? Então, o Fachin marcou para depois do Carnaval, 25 de fevereiro, essa análise da liminar do Dino no plenário do Supremo, e o que se espera é que o Supremo coloque a razão acima da corporação, porque democracia não pode ser o governo do povo, para o povo, apesar do povo. Não tem futuro um regime baseado na suposição de que uma maioria de imbecis, de idiotas, tem que ralar a míngua para sustentar os privilégios de uma minoria de cretinos abastados. Não faz nexo isso. Então, agora é preciso ver como é que vai prosseguir o jogo. O lance do Dino foi muito benfazejo, bem-vindo, não faz nexo que o Supremo, em fase vivendo um novo momento, segundo a expressão do Fachin, não avalize essa decisão do Flávio Dino. E aí, segue o jogo. Vamos ver como é que termina. Dani? Eu quero dizer que é um desafio muito grande para mim fazer o All News com o Sakamoto e o Josias, porque a cabeça dos dois é uma metralhadora de expressões premiadas. O Josias ontem, graças a Deus, eu não estava no ar quando ele falou que os ministros rodaram a toga. Eu achei assim, impressionante. E agora ele vem com uvas passas retroativas ao falar do banquete de final de ano, que é realmente uma vergonha.
Voltando aqui ao assunto, assim, para elogiar meus colegas, que eu realmente aprendo muito só de ouvir. O Sakamoto nem se fala, né? Ele solta aqui, eu me seguro para não perder a linha. O Josias vai no ponto, e o Sakamoto também foi no ponto, de mostrar, de dizer o seguinte: veja, fala-se muito, e tem que se falar mesmo, gente, Supremo Tribunal Federal. Mas lá no Supremo você tem a listinha de quanto ganha cada servidor. Vai fazer isso. A gente já teve jornal processado, tirado do ar, matéria censurada por expor os supersalários dos juízes do Estado. Então, assim, há esse acúmulo de penduricalhos, e agora eu vou falar bem rapidinho. O Josias toca num ponto que vamos ver o que vai acontecer, porque ao marcar a sessão para depois do Carnaval, o ministro Luiz Edson Fachin, obviamente não estou dizendo que foi de propósito, mas abre um espaço de tempo para que as associações de juízes, e veja a coragem do ministro Flávio Dino, porque ele foi presidente da AJUF, ele foi presidente da Associação dos Juízes Federais, né? Tem, portanto, fortes conexões. Vocês vão ver, vocês estão em casa, e nós veremos também, a entrada desses lobbies, dessas associações, a JUFES, a MAGES, você vai ver tudo isso desembarcando com todo o peso no Supremo Tribunal Federal para evitar que haja uma maioria em torno da decisão do ministro Flávio Dino. Vai haver. Ontem, aqui no All News, assim que a decisão saiu, eu lembrei de um processo que ficou parado no gabinete do ministro Luiz Fux, que tratava também de penduricalhos, neste caso da Justiça do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, o tema não é novo, é a decisão mais corajosa que já se deu dentro do Supremo Tribunal Federal, porque não só afronta, e de novo, né, como eu disse, a Associação dos Juízes Federais certamente vai desembarcar no Supremo Tribunal Federal para defender prerrogativas que, como o Sakamoto disse, aparentemente a magistratura no Brasil já entende como direito adquirido, e não é. E não é. Né? Vai haver um movimento pesado, e aí a gente vai separar, voltando já para os meus dois colegas, quem fala de quem está disposto a efetivamente fazer. Porque, veja, paga-se um preço muito alto no Brasil por se dizer a verdade. Né? O discurso de moralização, ele é muito bonito, mas para fazer dá um trabalho desgraçado, né? Neste caso, o ministro Dino não falou, mas fez. Vamos ver o que vai acontecer no plenário. Estou com o Josias. Vai ser um jogo bruto. Vai ser um jogo bruto, e aí a gente vai entender quem só fala e quem fala, ou quem simplesmente faz, que foi o que fez o ministro. E tem um aspecto, né, que isso que está fazendo o Flávio Dino, em tese, deveria ter sido feito pelo Conselho Nacional de Justiça, né? E, ao contrário, o CNJ vai avalizando, por assim dizer, esses procedimentos esdrúxulos, né, que asseguram super contra-cheques a magistrados país afora, né? E o CNJ, é preciso lembrar, ele é presidido pelo presidente do Supremo, que acumula a função, né? Então, já passaram por lá, mais recentemente, Dias Toffoli, Rosa Weber, o Mozo, hoje aposentado, Ricardo Lewandowski. Agora está o Fachin, que no discurso de posse no Supremo, ele sinalizou a pretensão de atuar também em relação aos supersalários do judiciário, né? Mas ficou no gogó. E, como disse, no início dessa semana, ao abrir os trabalhos do judiciário, o Fachin falou, olha, estamos vivendo um novo momento, não dá para ficar considerando o trabalho meritório que o Supremo fez na contenção da tentativa de golpe, na preservação da democracia no Brasil, não dá para considerar isso como um salvo-conduto, um vale-tudo que permite aos magistrados do Supremo fazer o que bem entenderem, né? Então, sinalizou também que mexeria nesse vespeiro do supersalários, né? Agora, se na sessão marcada para o final de fevereiro o Supremo não avaliza essa decisão liminar do Flávio Dino, aí alguns ministros hoje estão cavando um buraco no qual está enfiado também o Supremo, aí o Supremo vai começar a jogar terra em cima de si mesmo, né? Aí pode providenciar a lápide, porque se não avalizar uma liminar como essa, a desmoralização será
irrecuperável, por assim dizer. E o evento que comemora os 46 anos do PT em Salvador... Oi? É uma palavra só. Pode. Muito rápido, bagunçando o coreto dele. Eu já pedi desculpa hoje, é a segunda vez que eu faço isso. Mas para pegar a carona no Josias, que é a seguinte, Josias, a coisa de você ter um ministro que já tenha tido passagem pelos 3 poderes faz uma diferença brutal na hora do cálculo, do timing. Porque o ministro Flávio Dino ele já foi deputado federal, eleito senador, governador do Maranhão por 2 vezes, foi juiz de carreira, presidente da AJUF, chegou agora ao Supremo Tribunal Federal. O cálculo que o ministro fez foi, veja, eu digo mesmo para a gente entender o xadrez que está sendo jogado. Houve uma decisão infeliz do Congresso Nacional, né, que meio que ali malandramente foi lá e criou esses penduricalhos novos para dar um aumento por baixo dos panos, né, para uma categoria específica de seus servidores. Já havia uma pressão muito grande sobre o Supremo Tribunal Federal em cima do discurso da ética, né, com base no Código de Conduta apregoado pelo Fachin. E vejam, o ministro Fachin, o negócio está tão ruim no Supremo, gente, que o ministro chamou uma reunião no dia 12. Agora, a gente contou isso aqui, fiz uma coluna sobre isso, relatei lá atrás, que era a primeira oportunidade que ele falaria com todos de uma vez para apresentar ali o que seria a ideia dele, e o almoço foi cancelado. Não vai acontecer. Depois da sessão em que, usando a expressão do Josias, teve a roda de togas entre os ministros Moraes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, num jogral, com o ministro Luiz Edson Fachin silente, a ministra Carmen Lúcia, que vai relatar o Código de Conduta, olhando para baixo o tempo inteiro, e o clima pesou grandão no Supremo Tribunal Federal. Tá? Teve ministro que no intervalo da sessão preferiu ir para o gabinete para não ficar ali vendo o negócio azedar. Então, assim, o Flávio Dino viu isso tudo e falou: essa é uma janela de oportunidade, porque aí eu quero dizer que isso aqui não é correto, que acabar com o penduricalho não é correto. Era só o que eu queria trazer, assim, a percepção de timing do ministro, de olhar o todo, conhecendo os 3 poderes e falar: agora eu acho que isso aqui vai. Se tem um momento para fazer isso aqui, é esse. Ainda bem que você me interrompeu, porque o seu comentário foi fundamental, esse lembrete. Acho que são poucas pessoas na República que têm esse currículo que o Dino tem, né? E o pessoal, tá puxando o saco? Não, mas sim, sabe? Tipo, o fato de você ter um ator público que tem que foi governador, deputado federal, senador, ministro, juiz, né? Ele conhece, diretor de autarquia. Conhece a perversão por dentro, né? Exatamente. Ele conhece a perversão por dentro. Exatamente. Nos 3 poderes, já foi legislativo, já foi executivo e já foi judiciário e voltou a ser judiciário agora. Então, ele, como governador, ele pagou super salários, como parlamentar, ele assistiu a como opera essa engrenagem, essa casta no Legislativo, que já recebe hoje super salário. É preciso dizer, já há no Congresso Nacional servidores, e aí não estamos falando da base da pirâmide dos servidores, não, estamos falando de uma casta mesmo. Já existe lá no Congresso gente recebendo mais do que os 46 mil que constituem o teto, né? Agora vão receber mais ainda, né? E também o Flávio Dino, no Executivo, presenciou esse balé de privilégios, né? Como ministro da Justiça, inclusive, ele, em constantes entrevistas, quando ocupava a cadeira de ministro da Justiça, ele mencionou também esse problema do supersalário. Então, de fato, a experiência dele, a trajetória dele permitiu que ele observasse o fenômeno, essa perversão, por dentro, nos 3 poderes, né? O que dá a ele uma condição singular para atuar nesse caso.